estará o pai do Adalto, estará um amigo do Francisco. Glória a Deus para vocês. Glória a Deus. Queridos, como os irmãos já sabem, nós estamos a estudar o livro de Atos. Nós tiramos aí o mês de julho e o mês de agosto, e nós estamos a estudar sobre a igreja de Atos. E eu penso e creio que os irmãos estão a ler, né, os versículos, os capítulos, fazendo lá a reflexão bíblica dentro de cada capítulo, ouvindo a voz do Espírito Santo através da palavra, como também aquele desafio bem difícil, né, que é escrever o livro de Atos, né? Quando nós escrevemos o livro de Esdras, houve assim muitas reclamações, né? Ah, pastor, está doendo o meu punho. Ah, pastor, está difícil, não é fácil. Agora, se calhar, você já acostumou. É verdade ou não? Já está melhor agora, né? Porque pegar o papel, pegar a caneta, e assim, irmãos, é uma experiência que eu estou a viver, e tem sido assim muito edificante para a minha vida. Primeiro que é uma disciplina, né? Você tem uma disciplina ali de todos os dias, de ler e escrever. Nem que seja ali 5 versículos, é uma disciplina. E como Deus tem falado no nosso coração através do livro de Atos. Ok? E hoje a nossa recepção entregou aí um papelzinho aí para vocês. Quem recebeu? Todos, né? E tem uma pergunta aí. Qual é a pergunta? Uma palavra que define o livro de Atos. Eu acordei com essa pergunta nessa semana e resolvi fazer esse desafio para os irmãos. Porque ao ler o livro, fala tantas coisas, tantos assuntos e temas, e quando eu acordei, eu comecei a pensar no livro de Atos. E para mim, uma palavra que define a igreja em Atos, para mim, é a perseverança. E eu quero falar com os irmãos hoje, rapidamente, vou acelerar aqui, porque nós queremos ouvir um pouco o pastor Evandro. E depois eu quero convidar aqui os pastores, pastor Carlos, pastor Bernardo, pastor Cláudio. Nós vamos orar por essa família. Nós vamos abençoar essa família com a nossa oração, com as palavras. Amém? E depois ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ok? Então, o que define para mim a igreja de Atos é a perseverança. Os irmãos já ouviram eu ministrar aqui muitas vezes sobre a palavra que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 44, que diz o quê? Sem ler o texto? Já os irmãos já sabem? Que diz o quê? Atos 2 e 42. Hein, irmãos? Fala aí. E perseveraram, né? Exatamente, que fala sobre a perseverança. Isso não é só no ministério, isso é para a vida, para a igreja, isso é para os nossos negócios da vida, isso é para tudo, né? Por exemplo, eu peguei aqui uma palavra de Winston, é o primeiro-ministro do Reino Unido de 1941. Não sei se eu estou a ler o nome dele correto, Winston, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele disse assim: nunca, nunca, nunca te rendas. Ok? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele falou isso. A Bíblia, o que a Bíblia diz sobre perseverança? A Bíblia sempre incentiva o cristão a ser um cristão perseverante. Perseverante na onde? Em quê? Em tudo. Na doutrina,
que é a palavra, na comunhão, na adoração, na fé, no partir do pão, nas orações, na plantação de igrejas, na evangelização, no amor, no perdão, em tudo. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós não temos aqui direito de julgar ninguém em relação à salvação. Eu não posso condenar ninguém, não posso julgar ninguém sobre a salvação. Mas também nós não podemos dar uma falsa esperança para algumas pessoas em relação à salvação. Porque muitos desistem, muitos não querem perseverar na fé, na comunhão, na doutrina. Muitos vêm e vão, não permanecem. E a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não existe garantia de salvação para quem desiste no caminho. Quantos cristãos, né? Quantos cristãos desistem? Inclusive pastores e líderes. Quantos cristãos desistem ou estão a pensar em desistir? Quantas vezes você já parou e pensou em desistir de alguma coisa? Sim ou não? Quem já teve esse tipo de pensamento? Eita, nós estamos bem mesmo, hein? Glória a Deus. Muitas vezes eu já parei e eu falei para mim mesmo: vou desistir, quero desistir. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus que tu tens o Espírito Santo de Deus na tua vida. Que quando vem uma voz meio estranha dizendo: ei, desiste, o Espírito Santo que está dentro de você fala: não desista. Siga o teu caminho, siga a tua jornada, porque certamente você já é um vencedor em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Paulo também teve uma experiência incrível lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que ele diz assim: antes subjugo o meu corpo, reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo pregando. Agora, meu querido, tu treinas, se capacita, se prepara, procura um bom treinador, ou um mentor, ou um discipulador, para seres vitorioso. Por isso que eu tenho apertado aquela tecla: olha, não ande sozinho, vamos andar juntos. Ok? E quando falta pouco para alcançar o objetivo, ou seja, na hora H, desistes. Faltando pouco, pastor Bernardo, pouquinho, vou alcançar. De repente, a pessoa desiste. Talvez o nosso problema não seja pedir com perseverança, como nos ensina lá em Lucas. Abre a tua Bíblia lá em Lucas 11, versículo 9. Talvez o nosso problema seja não pedir com perseverança. Leia o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 9. 3 palavrinhas vão falar ao teu coração: peçam, busquem e batam. Talvez esse seja o nosso problema. O que diz aí esse texto? Hã? Me ajuda aí? Quem pode ler alto? Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Então, repetindo aqui, talvez o nosso problema seja não pedir com perseverança. Peçam, busquem, batam. Quando perseveramos, pode passar para mim, Denis? Pode passar
o próximo. Quando perseveramos, compreendemos que o mais importante não é o quê? O nosso pedido, mas o nosso Deus. E quando nós não recebemos? Pedimos, batemos, buscamos, choramos. E quando nós não recebemos? É simples. Ou a nossa motivação está errada, ou está fora do propósito de Jesus. Ou existe erro na nossa motivação, ou a nossa ideia, o nosso pensamento, o nosso pedido está fora do propósito de Jesus para nós. E quando não acontece, quando não recebo, e quando eu entendo por que eu não recebi, eu vou entender que é Deus que está a trabalhar na minha vida, ou na minha família, porque Ele tem o melhor para mim, melhor para o meu ministério, melhor para a igreja, melhor para a minha família, melhor para todos. Eu entendo, eu tenho essa maturidade. Então eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou entender que é Deus que está no controle da minha vida. Agora, quando eu peço algo que eu sei, que eu entendo, que está dentro do propósito de Jesus, que é da vontade dEle, então eu preciso apertar essa teclinha aqui, vou pedir, buscar, bater, perseverar. Talvez não vou receber amanhã, talvez não vou receber daqui um mês, talvez não vou receber daqui um ano, mas eu vou continuar perseverando, eu vou continuar a orar, eu vou continuar firme em Jesus, crendo que um dia a graça dele vai me alcançar. Amém? Não posso desistir. Então que essa palavra possa incentivar os irmãos a continuar, a pedir aquilo que é do propósito de Jesus, porque o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai abençoar. Então a igreja de Atos perseverava na visão do discipulado. É o foco. Agora, Denis, volta para mim um slide. Volta. Qual é a visão do discipulado? Hein? Uma igreja que persevera. Vamos lá, todo mundo juntos? A visão discipulado no livro de Atos é o quê? Profundamente prática, relacional e centrada na missão. É basicamente isso. Pode passar, Denis. Visão. Qual é a visão? Estilo de vida que envolve o quê? Primeiro. Envolve o quê? Primeiro? Comunhão. Fala comunhão. Ensino. Serviço. Evangelismo e multiplicação. É a visão da igreja de Atos. Então eu olho para a igreja de Atos e eu vejo isso. Uma igreja viva, uma igreja que praticava comunhão, uma igreja que tinha um ensino, uma igreja que servia, uma igreja que evangelizava e uma igreja que se multiplicava. Ok? Amém? Agora, dentro disso, eu apresento para os irmãos, pelo menos aqui 5 pontos, elementos dessa visão. E o primeiro elemento que eu notei aqui, que é o poder do Espírito Santo, foi exatamente o que o pastor Bernardo pregou. Eu não quero pregar de novo sobre o poder de Deus, porque Deus usou poderosamente a vida do pastor Bernardo e falou muito bem sobre o poder de Deus. Ok? Mas é o primeiro elemento da visão da igreja de Atos, é o poder do Espírito, que é a base espiritual do discipulado. E a palavra foi lida aqui, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, mas recebereis poder. É isso? Todo crente que tem o Espírito Santo, que é testemunha, tem esse poder sobre a vida dele. O poder do testemunho, o poder de declarar Cristo, poder de servir, falar, testemunhar, adorar, de orar pelas pessoas. Eu já cheguei a falar para a igreja também aqui que existe um movimento no mundo hoje atrás desse poder, talvez é um poder místico, né? Mas esse poder que está relacionado ao nosso testemunho, à nossa vida com Deus.
Como Jesus, ele teve essa experiência, um versículo que também marca muito a minha vida, que está em Atos capítulo 10, versículo 38, que diz, como Deus ungiu, ó, o próprio Deus ungiu seu Filho, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte. Foi exatamente isso que o pastor pregou. Andou por toda parte, fazendo o quê? Jesus estava fazendo o quê? Fazendo o bem. Esse poder aqui na vida do crente é para fazer o bem. Esse poder aqui na minha vida, na tua vida, é para fazer o bem para as pessoas, é para fazer o bem para o meu próximo, é para fazer o bem para a sociedade. Essa unção aqui, que a Bíblia diz, a unção não é para quem prega bonito, não é para quem canta bonito, né? Lá no Brasil tem até uma palavrinha, não sei se eu vou falar correto aqui, unciômetro, né? Não sei se estou errado aqui. Unciômetro é quem tem mais unção que o outro, né? Eu vou medir aqui, ó, aquele irmão ali tem uma unção extraordinária. Olha, aquela irmã ali tem uma unção tremenda. Um fica medindo a unção do outro. Não é para isso. Essa unção não é para a glória do homem. Essa unção não é para que o homem seja exaltado, essa unção é para que o nome do nosso Deus seja glorificado através da igreja. Então essa unção na vida de Jesus, que ele recebeu, foi para fazer o bem, para curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus está conosco quando estamos com Ele. Deus está com a nossa igreja quando a igreja está com Ele. Deus está no nosso negócio quando o nosso negócio está com Ele. Então nós precisamos viver o poder do Espírito. Mas a Bíblia também fala do outro elemento, quando eu olho para a igreja de Atos, lá no segundo ponto, Rodrigo, segundo ponto, que diz o quê? Comunidade. Né? Ou seja, viviam em comunhão constante, partilhando a vida, e o discipulado de forma mútua, orgânica, contínua, e lá está o texto de Atos capítulo 2, versículo 44, que a Bíblia diz, e perseveravam. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Eu não quero estudar a Bíblia, mas eu vou estudar a Bíblia. É a perseverança. Agora, uma comunidade que persevera é uma comunidade que ela vive o quê? O estudo bíblico. Tem ensino, tem palavra, tem oração constante, tem crescimento diário. Não somente numérico, mas o crescimento espiritual, o crescimento orgânico, sadio. Então esses elementos visíveis, eu posso ver o ensino bíblico sólido, eu posso ver uma comunhão verdadeira, eu posso ver que uma oração constante, partilha de bens e crescimento diário. Quando eu olho para a igreja de Atos, eu vejo isso. E dentro desse ponto, irmãos, em setembro, atenção, em setembro, depois das férias, nós vamos iniciar o GCD protótipo com alguns líderes. Né? Nós estamos zerando tudo em relação aos pequenos grupos e nós vamos ter aqui um GCD protótipo com alguns líderes em setembro. Em outubro, eu vou colocar mais uma atividade para o Denis. Ô Denis, me ajuda aí, Denis. Em outubro, vamos fazer um lançamento de uma plataforma de discipulado na igreja. Amém? Como que eu vou fazer essa plataforma? Não sei, Dulce. Como que eu vou criar? Não sei.
Se vai ser pelo YouTube, se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Google Meet, não sei. Eu sei que Deus tem dado pessoas aí que entendem de tudo isso. Então nós vamos criar uma plataforma de discipulado, ok? O que nós vamos aprender sobre essa plataforma de discipulado? A vida e o ensinamento de Jesus, a interpretação das Escrituras, a ética cristã, mensagem da salvação, a fé. Nós vamos trabalhar o discipulado. E eu preciso muito da ajuda dos pastores, né? Glória a Deus. Porque o terceiro ponto deles fala sobre o ensino apostólico, que é o fundamento doutrinário do discipulado. E a igreja de Atos não abria mão da palavra, da pregação, do ensino. Você vê os apóstolos, os discípulos ali, eles seguiam na plantação da igreja, na formação de novos líderes. Eles seguiam ali na pregação bíblica, ou seja, é o ensino apostólico. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz o quê? Conserva o modelo das sãs palavras. Ou seja, mantém o padrão. Mantém o padrão. Todo ministério da igreja precisa ter como base o ensino apostólico, a doutrina. Qualquer ministério que você for exercer aqui na igreja, você tem que ter base a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai sustentar o teu ministério. E a nossa igreja não pode, ficar fora dessa visão. Então nós precisamos aprender mais sobre Jesus, precisamos interpretar a Bíblia de forma correta, precisamos viver a ética cristã, precisamos falar mais sobre a salvação pela fé, precisamos ser mais bíblicos, precisamos do ensino apostólico no nosso meio. Porque isso vai trazer base para a tua vida, você vai crescer, você não vai ser um crente anêmico, você não vai ser um crente, mais ou menos, mas você vai ser um crente bíblico, um crente da palavra, e um crente da palavra é um crente cheio do poder do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Uma igreja bíblica precisa viver o ensinamento apostólico. Mas também, quando eu olho para a igreja de Atos, eu vejo que é uma igreja que se multiplicava. E há tantos métodos hoje para multiplicar, Não estou pregando contra os métodos, porque eu estudo sobre os métodos. Mas há tanta coisa hoje. Só que eu estava observando na Bíblia que antes da multiplicação de pessoas, de vidas na igreja primitiva, na igreja de Atos, a palavra diz que crescia o quê? A palavra. A palavra crescia. Parece que nós queremos fazer a igreja crescer, mas e o ministério da palavra? E a base da palavra? E o ensinamento da palavra? É multiplicação? É saudável? Sim, claro que é saudável. O discipulado é reprodutivo. Amém, irmãos? O discipulado é o quê? Reprodutivo e expansivo. Discípulos fazem discípulos. Paulo discipula Timóteo lá em Atos capítulo 16, está no verso 1, verso 5, depois vocês leem, ok? Paulo investe em Timóteo, que depois se torna líder. O discipulado não termina comigo, cada discípulo é também um discipulador. Então, por isso que cada batizando aqui na igreja, eu sempre falo, olha, você não é apenas um discípulo, você é um discipulador. Que o Senhor possa multiplicar a igreja cá em Portugal, em nome de Jesus. Levanta sua mão e fala assim, Senhor, multiplica a igreja em Portugal. Fala, olha, levanta a mão assim mais forte, fecha os teus olhos, fala, Senhor, multiplica a igreja na Europa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?
Amém? Virá um grande avivamento na Europa, haverá um grande avivamento em Portugal, em nome de Jesus, haverá uma multiplicação nessa terra, no nome de Jesus, e Deus vai usar cada um de vocês, e Deus vai nos usar poderosamente. O Espírito de Deus está sobre a sua igreja, e eu já preguei aqui algumas vezes, já disse para a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa igreja tem dono, essa igreja é de Jesus, ela é do Senhor. Mas o quinto ponto, quando eu olho para a igreja de Atos, eu vejo o quê? Uma igreja missionária. O discipulado leva a missão. E como eu sou apaixonado por missões. Como eu sou apaixonado por missões, irmãos. Meu Deus, tem dica só a Soninha para me aguentar. Eu fico desesperado durante a semana, em casa. Eu amo, eu quero fazer mais por missões. Quero fazer mais pelos nossos projetos missionários. Mas eu também não posso esquecer que eu tenho uma vizinha na minha frente, que é uma alma preciosa para Jesus, e ela também precisa ser alcançada. Eu não posso esquecer do dono do bar ali do lado da minha casa, não posso esquecer dele em oração, não posso esquecer de outras pessoas que estão ao meu redor. Isso me leva a pensar que eu estou em missão constantemente. Constantemente. O alvo do discipulado é alcançar todos os povos. O que a Bíblia diz lá em Atos 13, versículo 2? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Escute o que eu vou falar. Se nós aqui começar a orar, a jejuar muito, orar e jejuar muito, Deus vai começar a levantar aqui nesta igreja novos missionários. Deus vai te chamar. Se não te chamar, vai chamar o teu filho. Amém? Teu neto. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem filhos aqui, pode entregar o seu filho para Jesus. Olha, esse vai ser missionário, esse aqui vai ser missionária. Oh, glória a Deus, né? Porque nós queremos o quê? Que nós queremos que os nossos filhos sejam advogados, queremos que os nossos filhos sejam médicos, queremos que os nossos filhos sejam engenheiros, né? Porque nós focamos o sucesso, focamos a profissão, focamos, né, o dinheiro, mas dificilmente fala, Senhor, faz desse meu filho um missionário nessa terra para a glória do teu santo nome. Tem coragem de fazer isso? Eita, ô glória. Faz isso. Tadinha da Júlia, não tem outra escapatória. Né? Já entreguei ela para as missões. O discipulado, repete comigo, falou, o discipulado leva a missão. Satanás, meus irmãos, não teme a pregação do Evangelho. Aliás, Satanás teme a pregação do Evangelho com a unção do Espírito Santo. Ele teme, mas não se incomoda com os rituais religiosos. Ele não está preocupado com os rituais religiosos. Isso não perturba ele, isso não atrapalha ele, né? Para ele, mas onde tem a pregação ungida do Espírito Santo, onde tem a presença, a transformação de vidas, isso incomoda ele. Por isso que há tanta resistência, tantas batalhas, tantas lutas, muitas vezes nós passamos. Porque a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra Satanás. E, aliás, a lição hoje da escola bíblica foi fantástica. O tema da lição hoje foi ame, como que é, Abraão? Amando os inimigos. Amando os inimigos. Como é difícil colocar isso em prática na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos colocar isso em prática. Mas o sexto ponto, para eu terminar, diz o quê? Formação de líderes. Atos capítulo 6, abre a sua Bíblia, Atos capítulo 6. Atos 6.
de 1 ao 7. Atos 6, de 1 ao 7. Amém? E naqueles dias, multiplicando o seu número dos discípulos, surgiu ali o quê? Surgiu o que ali na igreja? Uma murmuração. Fala, murmuração. Sempre quando a igreja cresce, acontece também o quê? As murmurações. Houve murmuração aqui, reclamações, murmurações, né, dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram o quê? Os apóstolos convocaram quem? A multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos que a palavra de Deus e servimos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós o quê? 7 homens. 7 homens de, primeiro, repete, bom testemunho. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais possamos nomear sobre este serviço. Deus quer líderes na sua obra. Deus precisa de trabalhadores na sua obra. Trabalhadores que deem bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas nós quem? Discípulos, apóstolos, podemos trazer essa palavra para nós, pastores. Não que nós, pastores, estamos fora dessas qualificações também, mas nós, pastores, precisamos dedicar muito tempo em 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Oração e palavra. Todo pastor precisa dedicar muito tempo na oração e no estudo da palavra. Todo pastor, todo líder que Deus tem levantado para pastorear, para cuidar, seja de 5, seja de 10, seja de 50, seja de 1000, precisa ser um homem de oração e um homem de palavra. Amém, irmãos? Só que a obra precisa de líderes, de pessoas. E muitas vezes essa palavra assusta as pessoas. Eu, líder? Não, tenho pastor. Ele que pregue. Ele que estuda. Ele que tem tempo, né? O pastor tem muito tempo para orar. Ele tem muito tempo para ler a Bíblia. Né? É ele que faça isso. Eu? Não. Deus te chamou para você ser líder, irmãos. Talvez Deus não te chamou para você ser um pastor de uma igreja, mas Deus te chamou para você ser um líder dentro da sua casa, ser pastor dos teus filhos, ser pastor da sua esposa. Talvez, minha irmã, você, eu não tenho capacidade, mas Deus te chamou para você ser uma líder dentro da sua casa, ensinar o teu filho, educar o teu filho. Ok? Amém? Vale o amém? E fugimos dessa tarefa. E fugimos. E muitas vezes na obra de Deus fica muito pesado para 1, para 2, para 3, porque falta liderança. E a igreja precisa se multiplicar, crescer. E Deus agora, Ele chama cada um de nós para essa tarefa. O discipulado gera estrutura e continuidade. A igreja estabeleceu presbíteros, diáconos e líderes locais. O que diz essa palavra em Atos? Ali escolheram 7 homens. Mas no livro de Atos, ao ler o livro de Atos, também você vai observar que Deus também escolheu mulheres. Como é importante o papel das mulheres na igreja local, no ensino, na ministração. Eu nem vou tocar nesse assunto de, pastora, nem vou tocar nesse assunto. Ok? Nem quero tocar nesse assunto. O
que eu mais quero tocar aqui no assunto é que a igreja, cada um de nós, venhamos cumprir a nossa tarefa, a nossa missão como igreja, e aceita o chamado de Deus para a tua vida. Não recua, não vira as costas para aquilo que Deus tem chamado você. Deus tem colocado talentos na tua mão, Deus tem te chamado para você liderar, para você pregar, ensinar, falar, orar, e muitas vezes você fala, eu não, deixa isso aí para o pastor Bernardo, deixa isso aí para o pastor Carlos. Não. Eu sou pastor, não, deixa esse negócio de pastor aí, é muito difícil. Né? Tem uma pessoa que falou assim para mim, meu pastor, não vou falar quem é essa pessoa, porque ela está aqui. Ela fala, como que é difícil ser pastor? Como, é complicado. Não falei, nem você, nós temos que orar. Temos que orar. Ok? Porque nós não somos arcanjos, não somos querubins, e eu brinco aqui que nós somos homens, nós temos alma, né? Que a gente gosta de churrasco, né? Que a gente, né, é falho, posso falhar com alguém aqui, posso errar com vocês, e se eu errar com cada um de vocês, por favor, me fala, porque eu preciso pedir perdão. Se tiver alguém aqui que eu errei, eu quero pedir perdão para você, no nome de Jesus. Ok? Mas não deixa aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para outra pessoa fazer, porque o propósito que Deus tem para você é para você. O teu propósito não serve para o teu irmão que está ao teu lado. É teu. E Deus te deu. Então eu creio que Deus deseja formar discípulos simples e torná-los líderes cheios do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem instrução e do povo. Não eram doutores, não tinha aqui bacharel, não era um mestre em teologia, não era nada disso. Se admiraram, reconheceram que havia estado com Jesus, mas foram escolhidos. Inclusive Pedro negou Jesus quantas vezes? Mas depois ele foi pastor lá em Jerusalém. Já preguei isso aqui também, os irmãos sabem que dias atrás eu falei sobre isso. A liderança cristã não nasce de status, da posição social, de diplomas, mas a liderança cristã nasce de um coração rendido, de uma vida transformada e com um compromisso com Jesus. É isso. Seja simples, mas tenha um coração rendido. Seja uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E, por favor, tenha compromisso com Jesus, meu irmão. Tenha responsabilidade com Jesus. Não faça da sua fé um ritual, porque isso não vai chamar a atenção de Satanás, ele nem vai ligar. Com os rituais religiosos, com as idolatrias que existem por aí, não. Uma igreja que perturba o inferno, que incomoda o inferno, é uma igreja que está aos pés de Jesus, fazendo a sua vontade, glorificando Ele. Louvado seja o nome do Senhor e formando novos líderes. Eu quero concluir. Coloca no último slide para mim, por favor. Eu quero concluir e já quero chamar aqui o pastor Evandro com essa palavra. Mas o papelzinho está aí? Papelinho? Está aí? Cadê o papelinho? Está aí? Essa semana você vai pensar nesse papelzinho. Cedo, à tarde, à noite, madrugada. E na próxima semana, você vai vir conversar comigo. Eu quero fazer uma pesquisa. O que está a chamar a tua atenção no livro de Atos? Qual é a palavra? Porque é essa palavra que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Estás a discipular alguém?
Quem é que Deus está a colocar no teu caminho? Quem é essa pessoa que Deus está a colocar no teu caminho? Amém, irmãos? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu não sou nada sem Ti, Pai. Como eu sou carente da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor. Como nós somos carentes da Tua palavra, Pai. Nós queremos ser perseverantes, como a igreja de Atos, mas nós estamos longe de ser uma igreja de Atos, Pai. Longe mesmo, Senhor. Mas cremos que o Senhor está conosco. E a Tua graça abundante está conosco, e a Tua palavra ministrou o nosso coração tremendamente, Pai. Que o Teu poder, o poder do Espírito Santo, possa transformar o nosso coração, e que através da igreja das Taipas, Pai, possamos glorificar o Teu nome nesse país, nessa nação, e que possamos transbordar isso na vida de muitas pessoas. Amém, irmãos? Ô, Denis, um slide antes desse. Esse. Então, o livro de Atos desafia-nos a viver um discipulado profundo com relacional, prático, missionário, reprodutivo, noutros. É isso que Deus tem para ti. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus